Olá, amantes do desconhecido. Bem-vindos ao Véu da Meia-Noite, onde histórias de horror e mistério desafiam até os mais céticos. Hoje, trago a vocês um relato aterrorizante que combina fé, desespero e o preço que se paga ao abrir mão de sua humanidade. Prepare-se para a história de Marta, uma mulher cujo sofrimento a levou a cruzar uma linha que ninguém deveria ultrapassar. Se você pensa que conhece os limites da escuridão, esta história pode fazê-lo mudar de ideia. Antes de começarmos, uma novidade. Agora você pode compartilhar conosco suas próprias histórias sobrenaturais ou inexplicáveis. Criamos um formulário especial onde você pode relatar sua experiência e ela pode virar um episódio aqui no canal. O link está na descrição do vídeo. Não perca a chance de ter sua história contada no Véu da Meia-Noite. E já sabe, curta, apoie o canal, se inscreva e compartilhe com aqueles que você quer assustar. Agora feche as portas, apague as luzes e respire fundo, pois quando o véu que cobre o mundo obscuro se ergue, o que está do outro lado te vê também. Marta sempre foi uma mulher de fé. Cresceu em uma pequena cidade, rodeada por tradições católicas e ensinada a acreditar que a oração era a arma mais poderosa contra o mal. Quando jovem, sonhava em construir uma família baseada no amor e na devoção. Mas a vida tinha outros planos. Seu casamento com Roberto começou com promessas de felicidade, mas logo descarrilou para um pesadelo constante. Roberto era um homem amargurado que descontava sua frustração em Marta com insultos e agressões. As noites eram marcadas por gritos e estalos de objetos quebrando, enquanto ela se refugiava no altar, segurando um rosário que parecia ser sua última âncora à sanidade. Apesar de tudo, Marta rezava. Rezava para que Deus lhe desse forças, rezava para que o coração de Roberto mudasse, e nos momentos mais difíceis, rezava para que sua dor terminasse. Mas com o passar dos anos, ela começou a se perguntar se suas palavras estavam realmente sendo ouvidas. Naquela noite, após mais uma agressão brutal, Marta não conseguiu conter o desespero. Enquanto o silêncio preenchia a casa, ela ergueu os olhos para o crucifixo e gritou: Meu Deus, onde está o Senhor? Eu fui fiel, eu rezei, eu supliquei e ainda assim nada muda. Quantas noites mais preciso suportar? Por favor, me dê um sinal, qualquer coisa. Mas o silêncio foi sua única resposta. Um silêncio tão opressor que parecia zombar dela. Marta permaneceu ali, sozinha, enquanto pensamentos sombrios começavam a se formar. Pensamentos que ela sempre temera. Naquela mesma noite, após mais uma surra sem motivos, Marta lembrou-se de uma lenda que ouvira quando criança. Diziam que, se você fosse ao coração da floresta e batesse 3 vezes no chão, o diabo poderia aparecer para fazer um pacto. Inicialmente, ela descartou a ideia como loucura, mas o desespero pode levar uma pessoa a extremos. Com passos hesitantes, Marta deixou sua casa e seguiu para a floresta. Quando chegou a uma clareira, o ar parecia mais denso, carregado de uma energia que fazia os pelos de sua nuca se arrepiarem. A lua, alta no céu, lançava um brilho pálido e frio, iluminando o chão de terra batida onde Marta se ajoelhou. Com mãos trêmulas, ela pegou uma pedra e bateu 3 vezes no chão, cada batida ressoando em meio ao silêncio mortal. Se é verdade o que dizem, eu invoco você. Preciso de ajuda. Tire Roberto da minha vida e, em troca, ofereço a alma dele.
Sua voz, embora firme, estava impregnada de medo e desespero. Por um momento, nada aconteceu. O silêncio voltou a reinar, mas era um silêncio diferente, carregado de expectativa e tensão. Então, um vento gelado atravessou a clareira, cortante como lâminas de gelo, e Marta soube que não estava mais sozinha. Uma risada baixa e gutural ecoou ao seu redor, uma risada que parecia vir de todos os lados, envolvendo-a em um abraço de terror. Marta, paralisada pelo medo, percebeu que havia cruzado uma linha que não poderia ser desfeita. O pacto estava selado e ela estava à mercê de forças que não compreendia. A risada do diabo, profunda e ressonante, continuou a ecoar na clareira, enquanto Marta se dava conta de que sua vida nunca mais seria a mesma. O preço de seu desespero estava apenas começando a ser cobrado. Na manhã seguinte, a cidade acordou com a notícia chocante de um acidente brutal. Roberto, o marido de Marta, havia sido atropelado por um caminhão enquanto voltava para casa. O impacto foi tão devastador que ele morreu instantaneamente, deixando a comunidade em estado de choque. As sirenes da polícia e das ambulâncias cortaram o silêncio da madrugada, atraindo vizinhos curiosos que se aglomeravam ao redor da cena, murmurando em tons baixos sobre a tragédia inesperada. Marta, ao receber a notícia, sentiu uma mistura avassaladora de emoções. Por um lado, havia o alívio inegável de que seu tormento diário havia chegado ao fim. A sombra opressora que Roberto lançava sobre sua vida havia sido finalmente dissipada. No entanto, esse alívio foi rapidamente ofuscado por uma culpa esmagadora. Ela sabia, no fundo de sua alma, que a morte de Roberto não era uma simples coincidência. A lembrança do pacto que fizera na floresta voltou a assombrá-la, e a risada sinistra que ouvira naquela noite ecoava em sua mente. A cena do acidente tornou-se um ponto de discussão na cidade. As pessoas especulavam sobre as circunstâncias que levaram Roberto a estar naquela estrada àquela hora. Alguns diziam que ele estava embriagado, outros que foi apenas um acidente infeliz. Mas Marta sabia a verdade, uma verdade que não podia compartilhar com ninguém. O pacto que fizera, em um momento de desespero, havia selado seu destino de uma forma que ela nunca poderia ter previsto. Dias depois, coisas estranhas começaram a acontecer. Marta sentia um cheiro de podridão que não conseguia localizar. Ouviu passos pela casa quando estava sozinha. E então, numa noite, viu algo que a fez congelar de medo. No corredor, Roberto estava em pé, mas não era o mesmo homem que conhecera. Sua pele estava pálida e em decomposição, e seus olhos brilhavam com um ódio inumano. Você pediu a minha morte! Ele desapareceu tão rápido quanto havia surgido, mas Marta sabia que aquilo era apenas o começo. As assombrações, visões de seu marido em decomposição, te tornaram frequentes. Desesperada, Marta voltou ao mesmo lugar no mato. A floresta, que antes parecia apenas um conjunto de árvores e sombras, agora se erguia ao seu redor como uma catedral de terror. Mais uma vez, Marta ajoelhou-se no chão da clareira, o coração batendo descompassado em seu peito. O silêncio ao seu redor era absoluto, quebrado apenas pelo som de sua respiração ofegante. Com mãos trêmulas, ela bateu 3 vezes no chão, cada batida ressoando como um sino fúnebre na noite escura. Eu não aguento mais. Venha buscar ele, leve sua alma de uma vez. Sua voz, carregada de desespero, parecia se perder na vastidão da floresta. A
resposta foi imediata e aterradora. Uma gargalhada profunda e gutural ecoou ao redor dela, reverberando entre as árvores e fazendo os pelos de sua nuca se arrepiarem. Era uma risada que não pertencia a este mundo, uma risada que falava de promessas quebradas e destinos selados. Quando se virou, Marta viu uma figura alta, envolta em sombras que pareciam se mover e pulsar com vida própria. 2 olhos vermelhos a observavam, brilhando com uma malevolência que fazia o ar ao seu redor parecer mais denso, mais sufocante. A presença do diabo era palpável, uma força avassaladora que parecia drenar toda a esperança e luz do ambiente. Marta, Marta, disse o diabo, sua voz um sussurro sedutor que ressoava como trovão. Você ainda não entendeu nada, não é? O sorriso em seu rosto era um arco de crueldade, uma expressão que falava de segredos sombrios e intenções malignas. Marta gaguejou, o medo apertando sua garganta. Mas você prometeu levar a alma dele. O sorriso do diabo se alargou, revelando dentes afiados como lâminas. Eu cumpri minha parte. Ele está condenado, mas não porque você pediu, mas porque era um homem cruel. O que eu realmente desejava era a sua alma. A revelação caiu sobre Marta como um manto de gelo, e ela sentiu o chão se abrir sob seus pés. A verdade era mais terrível do que qualquer pesadelo que ela poderia ter imaginado. O diabo, o pai das mentiras, havia jogado com suas emoções, manipulando-a até que ela mesma se tornasse a peça central de seu jogo cruel. O diabo explicou o que havia provocado as ações de Júlio durante anos. As agressões eram um teste, uma provocação para ver até onde Marta suportaria antes de recorrer a ele. Seu marido iria morrer de qualquer forma, Marta. Estava no destino dele. Mas você entregou sua alma a mim no momento em que desejou a morte de outro. Eu testo cada um de vocês com provas horríveis e sofrimentos que não conseguem suportar, esperando por um simples pedido, e eu raramente me decepciono. Marta caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela percebeu que havia sido enganada. Ele era, afinal, o pai das mentiras. Hoje, Marta vive como uma sombra do que já foi, aguardando o dia em que sua dívida será cobrada. Em uma noite, em um bar, ela se senta em um canto escuro, envelhecida e abatida, com o olhar perdido em um copo de cachaça. O barulho ao seu redor é um zumbido distante, como se ela estivesse isolada em uma bolha de solidão e arrependimento. Um homem, intrigado e assustado, se aproxima, atraído pela aura de mistério que envolve Marta. Ele se senta ao seu lado e ela, sem levantar os olhos, conta sua história, sua voz um sussurro rouco que carrega o peso de anos de sofrimento e culpa. Você sabe, o diabo não precisa de muito. Ela diz no fim, sua voz entrecortada por um suspiro cansado. Ele só espera que você o chame. E quando isso acontece, ele ganha. Seus olhos, opacos e sem brilho, finalmente encontram os do homem, e ele sente um calafrio percorrer sua espinha, uma presença invisível, uma sensação de que algo ou alguém está observando, esperando. Cuide bem da sua fé, moço. Marta continua, sua voz agora um pouco mais firme, mas ainda carregada de uma tristeza profunda. Por mais que o sofrimento seja terrível, reze para Deus. Porque quando o diabo aparece,
não tem volta. A história de Marta nos deixa com uma reflexão profunda sobre os limites da fé e do desespero. Em momentos de sofrimento, é fácil se perder em caminhos sombrios, mas é crucial lembrar que cada escolha carrega um peso. O que você faria se estivesse no lugar de Marta? Teria coragem de enfrentar o desconhecido ou buscaria uma saída diferente? Compartilhe seus pensamentos nos comentários, pois queremos ouvir sua opinião. Além disso, não se esqueça de que o Véu da Meia-Noite está sempre aberto para suas histórias. Se você tem um relato sobrenatural ou inexplicável, não perca a oportunidade de compartilhá-lo conosco. Seu conto pode ser o próximo a ganhar vida aqui no canal. O link para o formulário está na descrição do vídeo. E claro, se você gostou deste episódio, não deixe de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Compartilhe com amigos que adoram um bom mistério e ajude a espalhar o terror. Lembre-se, o desconhecido está sempre à espreita, e o véu que separa nosso mundo do outro lado é mais fino do que imaginamos. Até a próxima, se tiver coragem de voltar ao Véu da Meia-Noite.